Muito bom dia a todos. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a segunda audiência pública para a discussão do projeto do Plano Plurianual do município de Taubaté para os exercícios de 2018 a 2021. A mesa dos trabalhos está assim composta. Pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Inclusão Social, a secretária Andréia Auxiliadora da Silva Gonçalves. Pela Secretaria de Segurança Pública, o senhor capitão Euclides Maciel Alves Júnior, gerente de segurança. Pela Secretaria de Esporte e Lazer, Tiago César Balo, diretor de esportes. Registramos e agradecemos a presença dos assessores parlamentares. O senhor Igor, assessor da vereadora, ou do vereador João Vidal. Viviane Nogueira, assessora do vereador Dentinho. Alaide Gonçalves, assessora da vereadora Graça. Gostaria também de registrar aqui a presença do senhor Jean Solde Esteves, secretário de Negócios Jurídicos da Prefeitura. E a doutora Tatiane Carneiro, chefe de gabinete do vereador Fião. Também o doutor Marcelo Gomes, representando aí o vereador Noilton Ramos. Esta audiência pública conta com a participação dos vereadores desta casa, dos representantes das secretarias da Prefeitura Municipal de Taubaté e dos munícipes que se inscreverem. Os servidores da Câmara Municipal aqui, Tiago e Larissa, realizarão a inscrição dos senhores munícipes que desejarem se manifestar na tribuna sobre o projeto do Plano Plurianual. Todos terão 3 minutos, até 3 minutos para suas considerações. Serão reservados 10 minutos para os representantes de cada secretaria apresentarem seus esclarecimentos, se assim desejarem. Para que esta audiência transcorra dentro da ordem e da forma organizada, não serão permitidos a partes e os tempos reservados para os oradores fazerem uso da tribuna serão controlados por esta presidência, que se encarregará de dirimir dúvidas e decidir questões de ordem que eventualmente venham a surgir durante a realização da audiência. Dando início aos debates, convidamos o representante da Secretaria de Inclusão Social, a secretária Andréia Gonçalves. Bom dia a todos. Bom dia ao presidente da mesa. Bom dia aos colegas e parceiros, secretários e representantes das secretarias, aos meus colegas de trabalho, representantes aqui dos vereadores e munícipes. Bom, a nossa Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, nós temos os programas, né? Nós vamos falar aqui primeiro do programa 4002, que é a implantação da gestão SUAS. Implantar e implementar ações de proteção social básica e especial de vigilância e defesa socioassistencial. Aqui nós temos as ações de atendimento à família na proteção social básica, com uma meta física de atendimentos realizados por ano de 7.962 para 2018,
e de 2019 a 2021, 9.012. Ação 21-23, atendimento às famílias na proteção social especial, tá? Aqui nós temos um atendimento previsto de 5.402 atendimentos ano. Nesses atendimentos estão previstos aqui o trabalho na primeira, na 21-22, já para esclarecermos as metas físicas, os nossos atendimentos nos CRAS, nossos 4 equipamentos do Centro de Referência da Assistência Social. Tá? Perfazendo aí 601 atendimentos, 12 meses ao ano, então chegamos nessa que perfaz essa metafísica. Na metafísica do atendimento das famílias na proteção social de média complexidade, estão aqui os serviços do CREAS e do Centro POP. No atendimento em acolhimento na proteção social de alta complexidade, tem aqui as nossas casas de acolhimento, tá? Casa transitória, núcleo, abrigo institucional para a população em situação de rua e já aqui a nossa casa abrigo para mulher em situação de violência, tá? Que devemos lançar ainda este ano o serviço. Ainda no programa 4002, temos a ação de atendimento Centro-Dia. Essa metafísica é do nosso serviço de convivência do Madre Cecília, onde nós temos hoje um número de 64 atendidos, né, que perfaz aí nos meses 16.896 anos atendimento, tá? Na construção e ampliação de unidades da proteção social, tanto básica quanto especial, temos previsto para 2018 uma unidade, 3 em 2019, 2023 e uma em 2021. Aqui está previsto um trabalho para 2018 com o Centro POP, o trabalho de socialização. Temos aqui as atividades de CRAS, as unidades de CRAS, CREAS e Centro Dia do Idoso, mais um CRAS, o CCI e República. Apoio a órgão de defesa de controle social. São os conselhos, tá? Dentre esses conselhos, COMAD, CMAS, CMI, CONDEF, CMH e o CMDCA. 6 conselhos, então, na nossa metafísica de apoio aos órgãos de defesa. Gestão de benefício. Hoje, os nossos programas de gestão de benefício, cesta básica, remissão de débito e aluguel social. Operacionalização do cofinanciamento da gestão do programa do Bolsa Família. Esse é o nosso atendimento na unidade do CadÚnico, lá no prédio da CTI. Ainda na 4002, o apoio à entidade de atendimento à criança e ao adolescente. Nós temos 2 entidades nesse programa, que é o RAPET e a FAJO, tá? 2 entidades e 4 programas desenvolvidos por eles, todos na proteção social básica. Apoio à entidade de atendimento à pessoa com deficiência. Aqui nós temos uma entidade, que é a PAI, tá? Que desenvolve aí também 2 projetos, uma entidade e 2 projetos. Apoio à entidade de atendimento ao idoso. São 2 entidades com 2 serviços distintos, Casa São Francisco e o CDI, que nós temos a gestão compartilhada com a FAJO. Tá? Ainda aí adiantamento de despesa, esse não cabe metafísica. Agora, na 4003, atenção ao trabalhador. Contribuir para a inserção no primeiro emprego e reintegração do trabalho de mercado, no mercado de trabalho. A identificação de vagas, aqui a nossa metafísica vem de uma série histórica do atendimento do balcão de empregos, tá, de 2016. Agora, no programa 4007, Gestão Administrativa da CEDIS, o atendimento das demandas de serviços administrativos desenvolvidos na Secretaria, gerando atendimento aos munícipes.
A manutenção do Serviço Administrativo da Assistência Social, 3 unidades, a CEDIS, a própria Secretaria, a Diretoria da Proteção Social Básica, a Proteção Social Especial. Manutenção dos conselhos tutelares, nós temos os 2 conselhos, 1 e 2. E aqui adiantamento de despesa que também não cabe metafísica. Agora no programa 4010, manutenção do Fundo Social da Solidariedade. No Fundo Social da Solidariedade temos 8 atividades, né, desenvolvidas no ano. São elas: padaria artesanal, apoio a entidades, festa junina, campanha de Natal, campanha do agasalho, teatro solidário, bandeira verde e outubro cultural. Na 4001, atenção à criança e ao adolescente. Garantir o apoio a entidades de atendimento à criança e ao adolescente. Aqui nós temos 8 entidades para 2018, 7, 6 e 5. Essas entidades foram já deliberados pelo CMDCA, porque esse é recurso do fundo, tá? E aí o que nós temos aí como metas podem até ser superadas, tudo depende desse movimento que se fizer para recursos que venham para o fundo, tá? Programa 4004, atenção ao idoso, garantir apoio à entidade de atendimento ao idoso. Aqui, na nossa metafísica, nós não temos a memória de série histórica, o conselho está em processo de regulamentação, tá? Mas com isso firmado, e aí os trabalhos do próprio conselho, potencializar aí o Fundo Municipal do Idoso, tá? Habitação, agora, que é a 5005. Manutenção dos serviços administrativos da habitação, é uma unidade, né? Construção e reforma de unidades habitacionais. Implementação da política habitacional. Aqui é o PTS, né? O Programa Técnico Social, que está dos empreendimentos que já foram entregues e aí para os próximos, né? Bolsa de Estudo, o programa 2005. Viabilizar bolsa de estudo promovendo o acesso à educação. A concessão de bolsa de estudo metafísica para 2018, 19, 20 e 21. E aqui a concessão de bolsas de estudos do ensino profissional, que 40, 58, 66 e 70. É isso. Muito obrigado à secretária Andréa Gonçalves. Em não havendo vereadores para suas considerações, eu antes, porém, de chamar o próximo representante da próxima secretaria, eu gostaria de me retratar aqui. Eu registrei aqui a presença da Alaide Galvão como sendo Alaide Gonçalves. Me perdoe. Ela é Andréa Gonçalves, não Alaide Gonçalves, né? Alaide Galvão, assessora da minha colega vereadora Graça. Gostaria também de registrar aqui a presença do Itamar de Jesus, representando aqui o vereador Guará. O Carlos Alberto da Silva, o Carlinhos DCE, representando aqui a vereadora Vivi da Rádio. E a Maria Lúcia de Oliveira, chefe de gabinete do senhor vereador Orestes Vanones. Bom, gostaria de chamar aqui agora, para representar aí a Secretaria de Segurança, o capitão Euclides Maciel Alves Júnior, para fazer aqui as suas colocações. Excelentíssimo vereador, presidente da mesa, vereador Bonerges, secretário, secretária, diretores, gerentes, assessores dos vereadores, demais funcionários participantes.
Muito bem. A Secretaria de Segurança tem por objetivo planejar, executar, gerir a política de segurança pública municipal, interagindo com as forças de segurança do Estado e auxiliando os órgãos municipais quando necessário em questões que interfiram na segurança pública municipal. Nós temos aí 5 unidades de segurança que estão englobadas ali para a meta física, que são aí a Secretaria de Segurança, a Guarda Civil Municipal, a Defesa Civil, o Centro de Operações Integrado, o COI, e 2 bases de segurança que estão aí no terminal rodoviário, Rodoviária Nova, e no CENTE. São bases avançadas de segurança. Dentro dessas unidades aí, nós temos esse orçamento, essa previsão, para a gente gerir toda a parte operacional dessas unidades, né? Nós temos aí, nesse contexto, a contratação aí de, por exemplo, veículos, locação de veículos, a contratação de empresas junto ao COI para manutenção e operação das câmeras, a operacionalização aí da Guarda Municipal com compra de equipamentos, viaturas, e treinamento aos guardas, previsão aí de compra de equipamentos de defesa e etc., né? Então, essa previsão aí, ela está nessas 5 unidades, ela visa aí operacionalizar todo o serviço de segurança, né? Das 5 unidades que estão aí citadas. Alguma dúvida? Bom, o senhor finalizou, capitão? Tá, da minha parte sim. Bom, e não havendo, então, muito obrigado pela apresentação do senhor. E não havendo nenhum questionamento aí por parte de vereadores que não se encontram presentes, eu gostaria aqui de registrar a presença da secretária de Finanças, a senhora Odila Maria Sanches. Muito obrigado pela presença. Chamar agora pela Secretaria de Esporte e Lazer o senhor Tiago Balo para fazer aqui a sua apresentação. Bom dia a todos presentes. Gostaria de dar início ao planejamento plurianual referente ao ano 2018 a 2021 e gostaria inicialmente de estar falando do objetivo da Secretaria de Esporte. Então eu peço licença para os senhores para me estar lendo a primeira parte e depois eu tentar explicar. É um objetivo que isso tem muita consonância com o que vai ser apresentado e com o plano plurianual. Primeiramente, salientar que o objetivo da Secretaria de Esporte é fomentar e democratizar o acesso à prática de atividade física, esportiva e de lazer, de modo a contemplar a dimensão de esporte de alto rendimento, educacional e comunitário. Só essa fala por aí exprime muito o que a Secretaria de Esporte vem a fazer. Quando eu falo esporte de rendimento, educacional e comunitária, existe vida, existe outros esportes, outras ações que a Secretaria de Esporte também desenvolve. Então fica muito evidente, principalmente a mídia que vincula, a Secretaria de Esporte como vôlei e como handebol. Gostaria de salientar a todos que a Secretaria de Esporte hoje, a sua administração, a sua estrutura de organização, ela está composta com o setor de lazer, tem várias atividades de lazer, aos finais de semana e eventos também. Temos uma parceria muito forte com a educação, que a gente parte dos professores que atuam no SET, que é o Programa de Educação Integral em Esporte, a Secretaria de Esporte está envolvido, e como outras as atividades, principalmente para a melhor idade. A Andréia, talvez esteja aqui, ela é prova de uma atividade que nós temos no Centro de Convivência do Idoso, que a gente oferece atividades esportivas para boa parte desses idosos, chega a 400 pessoas, que também tem um cunho social que encaixa ali na dimensão comunitária. Para além disso, nesse sentido, também temos o objetivo de atender a população com a oferta de eventos de competição esportivas em suas diversas modalidades, no intuito de incentivar a comunidade à prática de atividade física. Então, fica claro para o esporte, quando cedia
um evento, seja ele de vôlei, de alto rendimento, a ideia é que a gente incentive as pessoas a ter acesso a essa cultura esportiva e também a vir a praticar. Sobre as ações desenvolvidas pelo esporte, são 5. A primeira refere-se ao funcionamento de núcleos de esporte e lazer. Ou seja, hoje, no primeiro ano de 2018, a gente tem um valor de 14.212.000, com metas mantidas de unidades de 32 praças esportivas, é assim que nós entendemos. Praças esportivas, para nós, resume-se a tanto ginásios e quadras. Acho que vocês, conhecedores de Taubaté, têm a dimensão de quantas praças de ginásio Taubaté tem, e isso campo também, então está tudo englobado nesse valor. Um item interessante, até que o secretário me orientou a estar ressaltando isso, é a relação à manutenção desses espaços, que é um problema para a Secretaria de Esporte, em virtude ao grande número de praças que tem. Então, a manutenção não entra no próximo item que eu vou exprimir para vocês, que tem ali construção, ampliação e reforma. Então, o secretário, por orientação dele, pediu para frisar isso e depois ele vai estar aberto, eu também vou estar disposto a estar esclarecendo maior detalhamento sobre essa ação. Então, no núcleo 2108, a gente tem para 2018, 14.212, 19, 12.750, 2020, 12.907 e 21, 14.837. Na próxima ação, meta 1028, nós temos ali uma progressão que tem um salto no ano de 2019. Por que isso, né? Justificar. Hoje, Taubaté está pleiteando, junto ao Ministério do Esporte, a construção de uma arena esportiva. E uma construção para sediar grandes eventos. Hoje, no cenário esportivo, Taubaté começou a aparecer com grande potencial esportivo. Haja vista, novamente, uma equipe de vôlei, que é uma das 3 melhores do Brasil, uma equipe de futebol, que disputa, handebol, me perdoe, disputa os campeonatos pan-americanos e outras modalidades que vêm crescendo, como o futebol feminino de campo e o futsal masculino também. Na meta 2362, funcionamento das atividades esportivas de alto rendimento, isso de 5 milhões, reparem que está congelado essa meta, né, de 5.500.000, para o Fundo de Assistência e Apoio ao Esporte Amador de Taubaté. Isso, Taubaté, hoje, Secretaria conta com esse fundo que passa diretamente bolsas de auxílio aos atletas. Hoje, então, Taubaté, ele concede aos atletas federados, isso é importante frisar, não são todos os atletas que recebem essa bolsa, eles têm um fundo que é muito bem regulamentado, que existe representantes tanto do órgão público como da comunidade, que ampara essa questão. Então, são 400 atletas que são beneficiados. Uma pergunta que me fizeram na audiência, na mesma apresentação do PPA, todos os atletas recebem o mesmo valor? Não, não recebe. Por quê? No fundo de amparo, existe lá a descrição. Ao valor da bolsa concedida ao atleta vai de acordo com o nível de competição e de rendimento que ele tem dentro das competições. Entende? Depois eu explico isso com mais cautela, que as pessoas têm um pouco de dificuldade, porque eles acham que todos ganham o valor homogêneo, e não é. O próximo item, 2283, também é um item que a gente tem um decréscimo de repasse de verba no ano de 2021. Ali, o apoio às associações e entidades esportivas restringe-se à Liga Amadora de Futebol de Taubaté. Taubaté hoje conta com um futebol amador muito forte, é quase com uma cultura do município. Então, hoje, aos domingos, aos finais de semana, a gente entende que isso faz parte da rotina e do dia a dia. Os campos hoje são geridos, em sua grande maioria, por pessoas, associações e entidades ligadas ao futebol amador, e isso a gente entende que faz parte da Secretaria de Esporte, também está repassando essa verba. A gente tem um decréscimo ali de 2020 para 2021, de quase 20 mil, quase não, exatos 20 mil, porque a gente entende também que essa secretaria, que essas ligas, elas, por mecanismos próprios que já estão sendo realizados, elas assumiam um caráter quase que autônomo. E, por fim, o adiantamento de despesas que refere-se a viagens, a diária, a alimentação e pedágio, que isso basicamente está voltado à área de competição. Competição não... Quando eu trato de uma equipe de competição, ela não restringe os campeonatos em Taubaté. Então, ela tem que sair de Taubaté, São Paulo, Rio de Janeiro, outras capitais, e isso requer custo, tanto para os funcionários em adiantamento, para estar financiando a sua própria alimentação, diária, porque você está fora do seu ambiente de trabalho, e também pedágio de transporte. O único item que eu preciso, assim, avalio agora, nesse momento, para mim estar melhor
explicando é o 2108, que quando eu falo de 14.212.000, basicamente esse valor está contido em folha de pagamento, porque de 2015 a 2016 nós tivemos um concurso público, que hoje os profissionais, principalmente que atuam na área do setor de lazer e no setor social, eles são concursados, monitores e instrutores que atuam diretamente, têm vínculo estatutário. Também a gente tem um gasto muito grande em relação à energia, porque a gente tem basicamente 21 ginásios esportivos que funcionam em 3 períodos, manhã, tarde e noite. Normalmente, a Secretaria de Esporte consegue concentrar suas atividades no início da manhã e no início da noite. Parte do final da noite, quando a gente entende que as pessoas já chegaram do seu trabalho e elas têm uma possibilidade de lazer, elas solicitam a utilização dos ginásios da Secretaria de Esporte para estar fazendo atividades autônomas. É o jogo dos amigos, enfim, ginástica. E as outras modalidades são administradas via a coordenação de professores da Secretaria de Esporte. Um outro gasto que a gente tem também é em relação à segurança, que a manutenção de tudo isso, e em relação a... Me fugiu agora? Não, são só esses 3 mesmo, peço perdão. Tá bom? Maior esclarecimento, estou disposto para estar saná-los. Muito obrigado. Até mais. Muito obrigado, Tiago Ballo. Eu gostaria de registrar aqui a presença da vereadora Lorene, a minha colega Lorene, e também do senhor vereador Dentinho, nosso colega aqui também na Câmara, se fazendo presente. Alguns dos senhores gostariam de fazer alguma pergunta, Lorene, Dentinho, com relação à apresentação do Ballo? Tiago, é Tiago, né? Tiago, desculpa. Só para aproveitar, já que o Bonerj leva assim dessa forma bem dinâmica, a gente já fala, se você puder responder, a gente já registra aqui. A meta de 37 da ação, que são atletas de alto rendimento mantidos, perdi o número aqui, elas são 37 modalidades ou 37 atletas, a meta física? Lorene? Acho que eu não me explanei direito, não, né? São 37 modalidades, a qual o fundo apoia diretamente, e aproximadamente 400 atletas. Aproximadamente, que eu não sei o número exato, mas são 390 alto, tá, Lorene? Eu posso estar te passando essa informação com maior detalhamento. E mais uma vez, Lorene, não são todos os atletas que recebem o mesmo valor. Depende do nível de rendimento e classificação que ele tem na modalidade a qual ele disputa, tá bom? E isso tudo está ligado no fundo de apoio, que é o FADAT. Muito bem. Convido agora a secretária Odila Maria Sanches para fazer aqui as suas colocações. Fique à vontade. Bom dia a todos. Bom dia, vereador Bonerj. Parabéns aí pela condução dos trabalhos nessa manhã dessa audiência pública sobre o plano plurianual do governo municipal. Senhores vereadores, João Henrique, né, chamado de Dentinho, vereadora Lorene e assessores técnicos dos demais vereadores, meus pares secretários, aqui componentes da mesa e não componentes da mesa, funcionários da prefeitura, servidores da Câmara Municipal, da TV Câmara e telespectadores. Bem, nessa manhã nós estamos então iniciando uma bateria de apresentações referente a audiências públicas sobre o plano plurianual. O que seria o plano plurianual? É um plano de gestão do governo municipal. Então, cada vez que um governo ele se instala, ele tem um plano de governo para os seus 4 anos. A gente tem uma situação atípica que, em geral, no primeiro ano de mandato, sempre você está se utilizando das ações de governo anterior. Então, só para ficar de uma forma de ordem um pouco mais prática, dentro dos ditames constitucionais, ela seria, então, as ações dos 4 anos do governo municipal. Geralmente, no plano plurianual, o município lhe apresenta as suas metas físicas. O que seriam as suas metas físicas? O que é que o governo municipal pretende realizar nesses 4 anos de governo? Quer dizer, nos seus 3 anos de governo e mais 1 ano de governo do próximo, que o município pretende executar
com os recursos advindos dos impostos e de transferências. Então, não somente em valores, em ações, mas como metas físicas. Então, como, por exemplo, pretendo fazer pavimentação asfáltica, construir escolas, construir PAMOs. Quantos PAMOs? Quantos metros quadrados cada PAMO? Quanto custa cada metro quadrado dessa obra? Então, isso seria a meta física. Então, geralmente, no plano plurianual, nós trabalhamos com um planejamento do governo municipal para aquele quadriênio, na qual se planeja com essas metas físicas. E depois, no decorrer dos 4 anos, né, desse quadriênio, você vai trabalhando com outros instrumentos também constitucionais, que seria, como eu estabeleci em 4 anos quais são as ações, o que vai ficar para o exercício de 2018, o de 19, o de 20 e o de 21. E aí que vem depois a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela vai dando um norte para todas aquelas ações que contém dentro daquele plano de trabalho. E dentro desse norte de diretrizes, do que é que se vai realizar naquele exercício, aí depois vem a Lei Orçamentária Anual, chamada de LOA, né? Esses nomes técnicos que os senhores sempre vão ouvir. PPA, LDO, LOA. PPA, Plano Plurianual. LDO, Lei de Diretriz Orçamentária, que é anual. LOA, Lei Orçamentária Anual, também que é anual. E, no caso da Lei Orçamentária Anual, ela vai estabelecendo a execução orçamentária. Quanto que eu tenho de recurso para aquele exercício, quanto é que eu vou gastar e vou gastar o quê, em quê e quanto. Então, seria esse o plano, né, de ação dentro de uma política pública, de um programa de governo. O plano plurianual, a Lei de Diretriz Orçamentária, a Lei Orçamentária Anual. O plano plurianual, ele planeja, ele faz um planejamento do que seria esse quadriênio. A Lei de Diretriz Orçamentária, ela orienta, ela dá a diretriz, ela dá o norte dessas ações. E a Lei Orçamentária Anual nada mais é do que a execução de fato, a execução naquele exercício. Então, passando aí um escopo de uma ordem um pouco mais prática do que seria essa audiência pública, para quê? Nós vamos agora só mostrando, queria que passasse para a próxima página, por favor, né? Aí quais são os regramentos constitucionais que o plano plurianual nós temos que apresentar, geralmente, protocolar na Câmara, né? Na Câmara, aqui nessa Casa Legislativa, até 31 de agosto, né? Sempre do primeiro ano de governo municipal. A Lei de Diretriz Orçamentária, ela tem que ser protocolada até 29 de abril. E a Lei Orçamentária Anual, nós temos que protocolá-la aqui nessa Casa de Leis até o dia 30 de setembro, que logo, logo nós já estamos já na finalização já do orçamento, já para o exercício de 2018. Então, dentro do escopo geral, seria esse o contexto, né, do que rege aí os ditames constitucionais com relação a esse plano de governo, plano plurianual. Passando depois aí para um aspecto gerais sobre esse plano plurianual de 2018 a 2021, ele está previsto no artigo 165 da nossa Constituição Federal. E, logicamente, que quando nós estamos falando em quadriênio, nós estamos falando aí em receitas e despesas, né, que são os nomes técnicos, mas seria quais são os investimentos e serviços, né, do governo municipal dentro desse prazo médio. Então, a gente trabalha com médio prazo. Logicamente que quando você trabalha com política pública, você tem que pensar no município. Aí, ao longo de 10 anos, 20 anos, né? Você faz investimentos agora, já pensando em 10, 20, 30, pensando no município, não somente aí numa fração de 4 anos. Mas, como determina a legislação, a gente tem um plano de governo aí para esse prazo médio de 4 anos. Por favor, na próxima. Eu queria só mostrar o anterior, né? Não, isso nós já passamos. Então, o plano ele é elaborado então para os 4 anos. E como é que o governo municipal, como é que os técnicos depois se debruçam sobre uma peça do plano plurianual para poder já estar elencando quais são as ações? Em primeiro lugar, você já pega já uma administração já em andamento. Então, quais são as demandas existentes?
independente de qual governo que está assumindo, quais são as demandas que já existem, quais são as ações já comprometidas com o município. Então, em primeiro lugar, já se planilha todas as demandas existentes. Depois disso, o que é que nós vamos realizar de novo? Quais são as obras novas? Quais são os serviços novos? E aí nós viemos, então, para qual é a nossa capacidade operacional. Porque também não adianta você ter o recurso financeiro e orçamentário se você não tem uma capacidade operacional também de realizá-la. Então, você tem que estar sempre num perfeito equilíbrio. E também, logicamente, né, tão mais importante quanto a capacidade também de investimentos desse município. Eu tenho que alocá-la ali dentro do plano plurianual, ações, serviços, investimentos, daquilo que eu tenho capacidade financeira e orçamentária para suportá-la. A estrutura, então, desse planejamento, a estrutura, né, do plano plurianual, porque o plano plurianual é uma peça que ela vem aqui a essa Casa de Leis, que ela contém praticamente quase umas 1000 páginas, né? Então, dentro dessa estrutura, ela vai estabelecer todas as ações de cada secretaria, as mínimas ações. Então, por exemplo, com despesas administrativas, investimentos, materiais, equipamentos de informática. Então, ela vem nas suas diversas ações, as metas físicas e as metas financeiras. As ações é o genérico. O que é que o governo pretende realizar nos 4 anos? As metas físicas, como, né, já complementando, quanto? Quanto é que eu vou realizar disso? Vou fazer asfaltamento, vou construir escolas nesses 4 anos, vou construir postos de saúde, unidades de pronto atendimento. Quantas? Quantas unidades? Quantas escolas? Quantas avenidas nós vamos abrir? Quantas avenidas nós vamos construir? E metas financeiras é o quanto que nós vamos gastar. Qual é o lastro financeiro? Porque eu também não posso dizer, olha, nós vamos construir 3 viadutos no município, nesse quadriênio. Quanto que nós vamos gastar nesse viaduto? Nós temos esse lastro financeiro? Então, você tem que estar sempre buscando o equilíbrio, né? Aí nessas ações, metas físicas e metas financeiras. Então, essa seria a estrutura, então, do plano plurianual. E, logicamente, que antigamente você começava a desenhar tanto o plano plurianual quanto a lei de diretriz orçamentária, quanto a lei orçamentária anual, antigamente, pela despesa. Bom, quanto é que eu tenho que pagar, né, no passado? Quanto é que eu tenho que pagar? Depois daquilo que nós desenvolvêssemos de despesa, mas de despesas geralmente, boa parte, 70% a 80% já comprometida, aí que você vinha lançando a receita. Então, necessariamente, você fazia uma peça de planejamento fictícia. A primeira coisa que nós temos que ter, que é como se fosse no dia a dia na nossa casa, quanto é que eu tenho para gastar? Assim, quando a gente for usar como exemplo prático, na nossa casa, né, na casa dos senhores, quanto é que eu tenho? Qual é o meu salário? Qual é a renda familiar? Bom, essa renda familiar, então com essa renda familiar, o que é que nós conseguimos então fazer de investimento, de construção, de gastos, de despesas? Então, a partir dessa renda é que a gente vem planilhando depois quais seriam esses investimentos e essas despesas. A prefeitura também, o município também não é diferente disso. Qual é a sua receita? Depois da receita estabelecida, uma previsão de receita, geralmente ela é uma previsão. Previsão como? Eu faço previsão com série histórica. O que seria a série histórica? Eu pego os últimos 8 anos. Como foi o comportamento dessa receita? Como foi o comportamento desses impostos? E aí estabeleço uma previsão e dentro dessa previsão a gente estabelece depois o quantum, né, do total geral e desse total geral a gente parte para as despesas, parte para os investimentos. Logicamente que dentro dessas despesas, desses investimentos já tem-se despesas em continuidade. Por exemplo, gasto com folha de pagamento, gasto com pessoal. Já existe toda uma máquina, toda uma estrutura, né, lá em funcionamento. Quanto fica essa folha de pagamento no ano, no exercício? Então, esse eu já tenho que planilhar de imediato. Quanto sobrou depois que deduz se é gasto com pessoal, esse investimento com pessoal? E aí, nesses demais, você vai distribuindo nas demais ações. Então, na verdade, o grande desafio dentro das peças, que não adianta também ser uma peça no papel e depois na prática, na execução orçamentária, na hora de você estabelecer essas metas físicas, ser diferente disso, senhores. Já não é novidade os senhores ouvirem depois no noticiário os desequilíbrios, né, financeiros e orçamentários dos municípios, de que tem lá um déficit financeiro, um déficit orçamentário, que não pagou o salário dos funcionários, que não conseguiu estar quitando com os fornecedores.
Porque, acima de tudo, quando você elabora o plano plurianual, lei de diretriz orçamentária, lei orçamentária anual, você tem que ter essa responsabilidade fiscal. Então, dentro dessa responsabilidade fiscal, faz com que você vá lançar ali somente aquilo que você vai ter condições depois de estar cumprindo orçamentariamente e financeiramente falando, buscando sempre essa saúde financeira do município e esse equilíbrio fiscal no município. Então, dentro desse regramento, nós temos ali a receita tributária, que é a receita própria do município. A nossa receita própria, que seria, né, aí o carro-chefe seria o ISS, IPTU, ITBI e demais outras receitas. Então, o que nós temos aí para esse exercício de 2018, 257 mil, vou arredondar para cima e vou estar só fazendo a leitura, se assim o senhor me permite, vereador Boanerges e os demais, somente do primeiro exercício de 2018, né? Aí não fugindo depois os demais anos dessa mesma cifra monetária, que você vai somente corrigindo, né? Aí por esse crescimento vegetativo, o que seria o crescimento vegetativo? Também seria a série histórica de como é que cresce o município nos últimos 8 anos. IPTU, quantos loteamentos nascem ano a ano? Então, qual é a média que nós temos? Qual é a nossa série histórica? Então, isso é lançado depois na hora de fazer os crescimentos vegetativos 2019, 20 e 21. Receita patrimonial, que é a receita de patrimônio do município. Qual é o patrimônio do município? Em geral, hoje, o carro-chefe nosso são as nossas aplicações financeiras. O recurso que se arrecada, principalmente quando ele tem uma velocidade maior no exercício, no primeiro quadrimestre, que seria o IPVA, que os vencimentos são janeiro, fevereiro e março, IPTU, que geralmente as pessoas, o pagamento à vista, né, você concede-se um desconto, então as pessoas pagam à vista entre fevereiro e março. Então, quando você recebe uma grande massa de valores, né, agora no início do ano, você aplica esse recurso para ele vir estar fazendo depois aí frente aos demais investimentos e despesas até o final do exercício. Então, esse dinheiro aplicado, ele oriunda aí essa receita patrimonial, que em 2018, 22 milhões, arredondando para cima. Receita de serviços são os serviços que a prefeitura presta. Cópias que são pagas, vendas de editais. Depois nós temos as receitas de contribuição, as transferências correntes, que eu quero fazer uma observação aos senhores. As transferências correntes, elas são as transferências oriundas dos governos federal e estadual. E o que seria essa transferência? Toda a riqueza que o município produz com relação aos impostos sobre circulação de mercadoria e serviços. Toda a riqueza, né, disso, que primeiro vai no total para o governo do estado e depois retorna ao município através de um índice de participação que ele tem dentro do contexto de todo o estado, o governo estadual ele faz o seguinte: como Taubaté, qual é o comportamento de Taubaté dentro das demais cidades dentro do estado? Bom, o comportamento é esse, ele se elabora esse índice, dentro desse índice ele aplica sobre todo esse valor arrecadado e aí esse valor que retorna ao município. Esse valor que retorna ao município, senhores, hoje corresponde de 60% a 65% da nossa receita, né? Da nossa receita total. Para os senhores verem como nós estamos dependentes, né, ainda de receitas de ICMS. Então, como nós somos dependentes também dessas intempéries, né, de crise econômica. Então, para vocês verem como o desafio é grande para você manter esse equilíbrio fiscal. Então, dentro dessa transferência corrente, né, ao verificar lá toda a nossa receita, somente ela 707 milhões de reais. Então, essa é a nossa receita para 2018. E aí, seguindo também na mesma proporção para os demais exercícios. Outras receitas correntes, que seria também as multas e juros de toda a receita tributária e não tributária também do município. Aí se aloca também em outras receitas correntes, 80 milhões de reais. Receitas de capital, essa receita de capital geralmente também é uma receita oriunda ou de governo estadual ou de governo federal, que ela vem somente para investimentos, né? Então você só pode estar gastando isso para construções, para investimentos. E a dedução de receita, lá que é o Fundeb, está como dedução de receita Fundeb, porque antigamente nós tínhamos o Fundef, que era o Fundo de Desenvolvimento, né, aí do Ensino Fundamental. Hoje é Fundeb, Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. A educação básica, porque antigamente a educação infantil ela não fazia parte desse grupo.
E ela tinha também toda uma metodologia diferenciada. Os municípios, eles eram obrigados, né, e como são, né, até então, mas com mecanismos hoje mais indexados, de 25% de gastar em ensino. Além também de você ter lá o Fundeb para você poder gastar com folha de pagamento em professores, magistério, capacitação de professores. Como alguns municípios, mesmo você tendo esse regulamento, isso não se cumpria, hoje os impostos já chegam com essa dedução, que quer queira o município, quer ele não queira, o imposto já vem para uma conta específica, já o ICMS já deduzido o Fundeb. Então, por isso que ele fica ali como sinal negativo, mas também é uma receita. 78 milhões de reais. O Fundeb, ele é com base em número de alunos matriculados aí num banco de dados do governo estadual, né, que os municípios vão alimentando, que é o Prodesp, né? E aí nós temos 78 milhões, que totaliza, então, para o exercício de 2018, aí uma receita de 1.175.630.000. Aí os demais exercícios de 2019, 1.077 milhões. 2020, 1.118 milhões e 2021, 1.179 milhões. Então, seria, aí, essa nossa fonte de receita no plano plurianual para esse quadriênio, 2018 a 2021. Dona Dila, pois não? Se a senhora me permite uma parte? Pois não? Só para, antes de mudar de slide, para ressaltar para a população que dentro das receitas de capital, nas operações de crédito, ali no ano de 2018, o valor é alto, né, de 165 milhões, devido ao empréstimo que o município conseguiu, né, junto ao CAF, e que aí depois, nos anos seguintes, esse valor diminui de forma discrepante por esse motivo, né? Para quem nos acompanha entender por que é tão diferente o valor da receita, do montante que o município vai receber em 2018 e 2019 ainda. Isso mesmo. Obrigada, vereadora. A gente já ia fazer essa observação, mas muito obrigada pela complementação. E aqui um gráfico mais ilustrativo para os senhores já terem uma noção de como que é fatiada a receita do município. Receita essa que boa parte também são os impostos, né, que nós pagamos, que os senhores pagam, que nós pagamos, ou pagamos como receita própria, IPTU, IPVA, ISS, ou pagamos também dentro das mercadorias do que nós consumimos, né? Então ali vem com um grande percentual mesmo para transferências correntes e as demais lastreadas da forma que a gente já fez a leitura. E depois disso, nós estabelecidas as receitas, o lastro financeiro e orçamentário, a gente já vem depois quais são as ações, depois por secretarias, quais seriam esses investimentos e essas despesas. Então, eram essas as explanações que eu queria fazer de ordem financeira. Vereador Bonerges, né, presidente aqui da mesa de trabalho. E não sei se o doutor Jean queria complementar aí com alguma informação, mas iniciando os trabalhos e, logicamente, que no decorrer das audiências nós vamos explanando aí mais informações. Estou aqui à disposição para qualquer dúvida ou esclarecimentos. Saúde financeira, que eu estava observando ali as colocações da senhora e me veio no pensamento como esse governo estadual ele é tirano, porque nós que temos o município de Taubaté, em todos os aspectos, a saúde financeira de Taubaté, pelo que a gente avalia, ela vai bem. A responsabilidade fiscal de Taubaté, ela vai bem. E o governador, ou o Estado, melhor dizendo, o Estado, ele age com tirania com os municípios, principalmente com os municípios que se declaram parceiros com o Estado. É o caso aqui, por exemplo, de Taubaté, que em vários aspectos nós temos parcerias com o Estado. Eu não posso nem dizer que é parceria, porque as obrigações do Estado aqui nem sempre são cumpridas. Eu vou dar um exemplo aqui da saúde pública, onde eu vou aqui citar o nome do vereador Bob, o meu colega, que essa bandeira é dele, com relação ao hospital municipal, né?
que a gente vai criar, sim, o ano que vem, de alguma forma nós vamos estar aqui na Câmara para auxiliar o Executivo a criar o Hospital Municipal. Nós temos essa parceria com o Executivo e com o vereador Bob em especial, que é uma pessoa que milita aí na área de saúde. E ainda assim, é o município que vai ter que bancar isso, é obrigação do Estado, não tem que fazer. Então, quiçá da segurança, que eu não vou nem falar da segurança aqui, que a gente carrega nas costas a segurança pública, né? Bom, de qualquer maneira, a gente sofre com os nossos impostos, com os nossos pagamentos aqui, que vai tudo para o Estado, e que a senhora disse que 65% representa aqui quando retorna para... É um absurdo o que o Estado faz com os municípios. Eu acho que deveria ter uma diferenciação para com os municípios que se declaram parceiros com o Estado ou com a União. Opa, esse município aqui, ele tem uma gestão exemplar. Então vamos olhar diferente, vamos ter um olhar diferente para esse município. Pelo menos como compensação, né? Uma compensação. Até porque para incentivar outros municípios que não têm compromisso com os munícipes, não tem compromisso com o povo, para incentivar esses municípios, esses gestores, a dizer, peraí, Taubaté está recebendo apoio porque Taubaté faz a parte dele. Então vamos fazer aqui também. Eu acho que, mas o Estado não. O Estado, quanto mais a gente oferece, mais ele vira as costas para nós. Permite uma parte, presidente? Pois não, vereadora, fique à vontade. Acho muito importante o que o senhor está falando, vereador Boanerges, porque com relação, inclusive, pertinente à temática da Dona Odila, da Secretaria de Finanças, a gente às vezes se sente prejudicado mesmo por essa questão. Eu sinto com algumas políticas públicas, como é o caso da atividade delegada, o senhor citou por alto os problemas na segurança, inclusive, e eu me sinto como munícipe ou como consumidora das políticas públicas, né, levando aí para um novo modelo de gestão moderno, em que a gente vê o cidadão como cliente, em que eu estou pagando um serviço duas vezes, né? Porque é de competência do Estado, eu faço as minhas contribuições, pago os tributos, os impostos, e é de competência constitucional do Estado, do governo estadual, a segurança pública, e aí o meu município, a minha cidade, que poderia estar investindo esse recurso em outras políticas públicas, para mim, para as nossas pessoas, tem que pagar novamente um serviço complementar, e que eu entendo como duas vezes, como o senhor bem coloca aí, para a gente conseguir ter segurança no município, né? Claro que isso é mérito da cidade, que enxerga dessa forma, da gestão, que procura fazer algo a mais, né? Mas o ideal seria que a gente não precisasse disso e pudesse aplicar os recursos da população, dos consumidores, das políticas públicas em outros serviços, né? Com certeza. A senhora não vai lembrar, mas os meus colegas aqui, o Macaé, o doutor Jean, a própria Odila, o capitão Maciel, Itamar, enfim, o seu Clebion, nós estamos pagando ágio. Você quer comprar esse carro aqui agora? Então o preço dele é Y, mas tem um ágio aqui para você ter esse produto. Então é mais ou menos por aí. Nós temos que pagar 2 ou 3 vezes para ter um serviço que não nos competiria a entrar nessa seara, né? Bom, de qualquer maneira... Pois não, secretária. Agora, só também fazendo agora uma outra linha de reflexão, também dentro dessa apresentação, dentro desse contexto, presidente. Nós temos, então, essa dependência de 60% a 65% de receitas de transferências correntes. A gente tem que enxergar o futuro, e é o que o prefeito está enxergando, da gente mudar esse viés, mudar esse eixo. Então, de ter um investimento no município para a gente buscar receita advinda de serviços, de serviços mesmo aqui dentro da cidade de Taubaté, serviços, o comércio e o turismo. É uma região muito rica, uma cidade histórica, não é? Então, a gente mudar esse viés, sem deixar de receber esse 65%, é lógico, mas também voltando, valorizando isso, buscando aí essa receita. E como é que se busca essa receita? Com investimento em infraestrutura.
Você só consegue fazer com que alguém monte um comércio, alguém monte uma empresa, não é mesmo? Para poder, com isso, estar fazendo uma geração de renda e de receita do município, se a cidade, se ela tem uma boa infraestrutura. Então, esse recurso do CAF, ele está chegando em boa hora, está chegando com esse propósito para essa infraestrutura. Quando você abre novas avenidas, você tem fluidez, né, no tráfego de veículos, abre novas avenidas, você vai expandindo aí a área urbana, com certeza você vai atraindo investimentos. E ao atrair investimentos, é toda uma geração de renda, né? A economia vai girando aqui no local. Então, esse recurso, nesse aporte aí desses 60 milhões de dólares, está chegando aí com essa finalidade. Não tenho dúvidas que isso vai trazer aí um arranque para Taubaté aí de 20 a 30 anos depois de implantada toda essa infraestrutura aí desse recurso. É um investimento no município aí para 50 anos. Então, e com isso a gente vai mudando esse viés. Se hoje somos dependentes aí totalmente nesse percentual de ICMS, que a gente não tem que desprezar nunca, até porque é uma participação nossa, é uma riqueza produzida aqui, mas não tenho dúvidas que daqui a 10 anos, quando nós estivermos assistindo aqui uma audiência pública, como nós estaremos diferentes com comércio, serviços e turismo aqui na região. Me permite uma última colocação nesse debate, presidente? Acho muito importante. Ontem eu conversava com a dona Odila na secretaria, numa reunião que tivemos, e aí eu só apresento e faço coro de uma fala que é comum aqui na tribuna, nas sessões de Câmara dos Vereadores, de que, muito importante, né, eu não sou contra o CAF, fiz alguns posicionamentos aqui para que as pessoas possam entender, concordo plenamente com a necessidade de investimento em infraestrutura, mas fico preocupada, e é meu papel falar do receio com relação às finanças e o futuro, né, porque em 2021 a gente vai pagar esse empréstimo, o valor que é 2 vezes o orçamento de uma secretaria do município, que é a Secretaria de Turismo e Cultura, e várias vezes o orçamento da Secretaria de Meio Ambiente, por exemplo. Então, era só a preocupação que eu trazia, e que algo que vem sempre da fala dos vereadores aqui é também a possibilidade de somar coro para que a gestão possa exercer capacidade de persuasão, de diálogo com outras instituições e órgãos que são responsáveis também por apoiar o município nessas contrapartidas para investimentos, como é o caso citado na última segunda-feira aqui por alguns dos vereadores, da Nova Dutra, por exemplo, né? De investimentos que a gente vê aí ao longo da rodovia em diversos outros municípios, com duplicações, com viadutos, com marginais, e que Taubaté não tem recebido. Então, somar coro, né, a classe política, os deputados, claro, do município, e também a gestão, a prefeitura, para que a gente possa também, por outros caminhos que não só via empréstimo, conseguir que os responsáveis, instituições, possam olhar para Taubaté, para a gente avançar também. E para fechar, o índice de gestão fiscal de Taubaté, da Firjan, né, que divulga anualmente, com base em 2016, a capacidade de investimento de Taubaté tem o conceito D, que é o vermelho, o último, né, 0,2 é o índice da Firjan. A gente fica na colocação 943 dos municípios do país, atrás de diversos outros aqui da nossa região, inclusive. Então, vale a preocupação aí de que a gente possa inverter essa capacidade mesmo, para que o próprio município possa ampliar suas receitas, não só depender das transferências correntes, constitucionais, obrigatórias, né? E que a gente possa aí transformar. Eu tenho certeza que há uma intenção e cuidado do governo com relação a isso. Só fazendo uma observação, quando a vereadora colocou, assim, eu desconhecia, né, essa informação que Taubaté está com esse índice D. Para mim é muito surpreendente isso, nós estarmos com D, sendo que nós conseguimos uma aprovação junto ao Senado Federal em decorrência de responsabilidade e sustentabilidade fiscal, tanto financeira quanto orçamentária e fiscal. Então, muito me surpreende nós estarmos com D. Vou conhecer um pouquinho... eu vou conhecer um pouquinho melhor, porque às vezes ficam umas análises um pouco assim, equivocadas, porque senão, imagina os senhores, nós termos em crise a aprovação do Senado Federal, no momento que nós estamos vivendo, o município de Taubaté ter conseguido a aprovação de um financiamento em que o governo federal, ele será o avalista do município. O governo federal vai ser o avalista. Se o município não paga, se ele não tem sustentabilidade econômica e financeira,
quem vai arcar com essa conta é o governo federal, e nós conseguimos essa aprovação. Então, eu vou conhecer melhor assim, esse indicador, esse índice D, porque muito me surpreende. Agora, uma outra preocupação que a vereadora está colocando aqui, bastante pertinente à discussão, é de que, quando nós estudamos aí o financiamento, nós ficamos aí quase 2 anos estudando. Primeiro, colocando a casa em dia. Primeiro, você trazendo com que o município tivesse capacidade financeira e orçamentária de suportar seus compromissos. Depois disso, é que nós assumimos, então, um plano, né, um projeto de solicitação aí para esse financiamento. Então, quando nós estamos colocando, vamos receber 60 milhões de dólares e vamos começar a pagá-los em 2021 com taxas de juros, que depois, na hora adequada, eu vou apresentar aqui aos senhores, vou fazer uma apresentação somente das taxas, como que vai ser o pagamento, vou deixar isso bem claro para a população. Quando nós assumimos isso, é porque nós temos a plena capacidade de arcar com esse compromisso. E, logicamente, toda uma responsabilidade financeira e fiscal aí nesse sentido. É que o município ela tem essa capacidade. Senão, nós não daríamos aí esse passo sem ter esse lastro financeiro. Só queria deixar, assim, tanto a população, os senhores, é bastante pertinente aí a preocupação, mas quando nós fazemos com total e com toda a segurança financeira e fiscal, nesse sentido. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador Dentinho. Dona Odila, eu quero parabenizar a tua frase quando a senhora toca na fase infraestrutura para o município. Eu sempre vi o CAF também com essa visão. Eu tenho visto muito, a gente tem conversado muito, e até uma bandeira que a gente defende muito aqui, que eu acho que a nossa renda pode ser o turismo. O aumento da nossa renda pode ser o turismo. E, infelizmente, com a estrutura que nós temos hoje, a gente não consegue ofertar um turismo da qualidade que o turista merece. Recente, agora, acho que ontem, nós vimos um novo empreendimento que está acontecendo em Aparecida, de um monumento de 50 metros de altura, que está sendo um investimento para trazer em turista. Então, eu penso nisso para Taubaté, a nível de Monteiro Lobato, a nível de Mazarope, e eu vejo no CAF também isso, que é uma saída sim para nós melhorarmos toda a nossa infraestrutura. Eu reconheço também, já estive conversando contigo, com o Júnior, sobre essa responsabilidade que o município teve em estudar o pagamento dele. E aí a única coisa, principalmente ali na nossa Secretaria de Cultura e Meio Ambiente, que ela possa ser crescente nos próximos anos, porque justamente no turismo, porque essa infraestrutura que nós estamos pensando a nível de CAF, que vai melhorar a cidade de Taubaté, recebendo novos empreendimentos, que seja imobiliários, seja industriais, seja culturais, seja turístico, esportivo, tudo mais, né? Ele traga para nós aumento de receita, e aí através desse aumento de receita nós possamos estar investindo mais nas secretarias, principalmente que a gente tem hoje mais carência de receita. Já foi citado aqui tanto a Secretaria de Cultura e Turismo, como a Secretaria de Meio Ambiente. Tenho certeza que, se for falarmos com a Andréia, ela vai querer um pouquinho de mais dinheiro lá também, então a gente tem essa preocupação também. Mas eu parabenizo justamente isso. Eu fiquei contente em ver a matéria lá do senador, né, que qualificou o estado financeiro bom da cidade de Taubaté aprovando esse CAF. Isso me deixou uma alegria de saber que a cidade tem essa possibilidade e foi aprovado dessa maneira. Gostaria de parabenizar tudo que foi feito, né? Principalmente nesse ano nós sabemos que aumentou-se muito o número de crianças na rede pública, então há um impacto financeiro muito grande na educação, em torno disso, na saúde também, por toda a crise financeira, e nós conseguimos cumprir com os pagamentos de todos os compromissos financeiros assumidos pelo município. Então eu acredito que esse CAF ele vem assim, nós iremos sentir anos algumas coisas, mas o futuro vai dizer o quanto esse CAF vai mudar a cidade de Taubaté, então eu acredito muito nisso. Sim. Só posso complementar? E complementando, vereador, isso vai trazer também futuramente uma sustentabilidade econômica. A sustentabilidade econômica essa em que os seus cidadãos, eles mesmos, ele não precisa ter dependência aí do município.
tá certo? Eu invisto, eu contrato pessoas para trabalhar, e essa pessoa que eu contrato para trabalhar, ela consegue também ter uma qualidade de vida melhor, e ela vai tirando essa interdependência ou essa dependência, né, aí do município. Então, isso que a gente vem buscar também, não somente buscar receita, né, essa sanha de arrecadatória, mas buscar mesmo essa sustentabilidade com que o cidadão, ele mesmo, né, o próprio comércio, né, a própria economia do município, ela mesma, né, vá se comportando, ela mesma vá se educando, ela mesma vai buscando aí os seus meios. E eu vejo no turismo uma chance muito grande Com disso. certeza. O turismo é uma forma de sustentabilidade para o próprio município. Com certeza, principalmente numa região tão rica como a nossa, nessas igrejas históricas e rurais. Bom, muito obrigado, vereador Dentinho, a secretária Odila. Gostaria de registrar aqui, com uma certa demora, a presença do Cláudio Macaé Brazão. Né? O Cláudio Brazão Macaé, como que agora vale tudo. Aliás, Macaé, você não fez muita falta não, porque o Tiago aí mandou bala. Mandou, já fazendo um trocadilho, mandou bala. Agora, já passo a palavra aqui para o doutor Jean, mas eu queria, só em cima das falas do meu colega e da minha colega ali, a Loreni, e também a da Odila, dizer para vocês o seguinte: o orçamento, a secretária Odila acabou de me corrigir aqui. Queria registrar aqui também a presença da vereadora Gorete, a minha colega também. Muito obrigado pela presença. Então, queria fazer um registro aqui, que o orçamento que nós temos hoje, que o executivo tem hoje, cerca de 1 bilhão de reais, 1 bilhão e 100, esse orçamento, ele foi orçamento também de 6, 7 anos atrás. E com esse mesmo orçamento, o que foi feito há 6 a 7 anos atrás? Nada. E mais, há 6, 7 anos atrás não existia crise. Não tinha a crise que nós estamos vivendo, não tinha Lava Jato, não teve nada disso. Então, eu convido os gestores do Estado a vir aprender a fazer gestão aqui com o município de Taubaté, gestão financeira e saúde pública. Com a palavra o secretário Jean Soldi. Bom dia a todos, acho que já todos foram saudados aí, né? E revigora aí a saudação e a presença, né, nesse momento oportuno. É sempre importante participar desses encontros, desses debates. Eu acho que essa, né, gestão tem sido pautada também, em conjunto com a Câmara de Vereadores, de uma presença constante nas audiências públicas, nos diálogos, nas interlocuções que nós temos que sempre travar, a fim de aprimorar o processo de gestão do município, e que hoje se discute o aspecto da gestão orçamentária, fiscal. Até para agregar uma informação que é importante para a população, uma vez que isso fica registrado e é transmitido, né, pela TV Câmara, e tem um propósito, inclusive, não só informativo, mas também formativo, né? Nós formamos um pouco o processo de conhecimento das pessoas, aprimorando o repertório cultural delas. Eu, até pelo gancho que foi colocado pela vereadora Loreni, acrescentado pela secretária Odila, as políticas públicas, algumas são invisíveis, algumas políticas públicas não são objeto de percepção visual, né? Nós, às vezes, não identificamos, tal como a secretária Odila falou, as obras de infraestrutura são palpáveis, concretas, nós percebemos isso, mas talvez até mais importante do que o processo dessas políticas públicas visíveis são aquelas que não estão frente aos nossos olhos, como nós temos a questão orçamentária e fiscal, né? Eu, quando participei em Brasília, ficamos lá uma semana, a Odila, a parte também da Procuradoria do município, participamos do processo de acompanhamento e formatação desse contrato que envolve o empréstimo do Centro Andino de Fomento, né? E conhecido como CAF. Eu fiquei impressionado com a infraestrutura técnica, né,
da Secretaria do Tesouro Nacional, da Procuradoria da Fazenda Nacional e do empenho que o Ministério da Fazenda fez em auditar as contas do município, em negociar do ponto de vista técnico, jurídico, fiscal, as cláusulas, todos os fundamentos deste contrato, mostrando uma preocupação muito grande. Então, às vezes, a gente olha até para o contexto em que nós estamos vivenciando, né, essas questões políticas, essa instabilidade toda que o país vem enfrentando, do ponto de vista das operações, mas eu acredito que as instituições funcionam plenamente no país. Eu vejo o Poder Judiciário atuando, eu vejo o Poder Executivo presente pelos seus órgãos técnicos, eu vejo a atuação do Poder Legislativo, e isso é muito claro. E nessas circunstâncias que tivemos lá, pudemos perceber a preocupação técnica de realmente validar algo dentro dos parâmetros previstos em lei, né, atendendo ao princípio da legalidade, e aí fazer com que esses projetos possam ser colocados em prática. E não há nada também que vem de forma assodada, né? Nós temos aí algo que tem sido objeto de discussão, de análise, por mais de 2 anos e meio, quase 3 anos. Ou seja, você manter toda a estrutura orçamentária, fiscal, a legitimidade e a sustentabilidade do município em termos de gestão fiscal, com as certidões todas em dia, ao longo de 3 anos, para poder chegar nesse ponto de uma aprovação, né, demanda um esforço enorme por parte dos técnicos, né, e por parte de todos os agentes públicos e gestores envolvidos nisso. Isso é um complexo, é um conjunto de fatores, né? Por exemplo, a parte previdenciária também do município, que nós enfrentamos e colocamos isso em termos quando assumimos em 2013. De 2013 até agora, nós temos, né, a nossa certidão de regularidade previdenciária em vigor desde então. E não é fácil manter a regularidade previdenciária do município, que é uma política pública até invisível para a população, mas que é tão importante quanto, né? Eu acho que tudo faz parte desse conjunto de gestão pública, né? Manter isso em dia, até junto aos entes que compõem o município, como fundamentalmente é uma questão que nos preocupava muito e ainda nos preocupa, e temos mantido um nível de alerta grande, por exemplo, a questão previdenciária que envolve a Universidade de Taubaté, uma vez que ela compõe aí como ente que é o município, né, a autarquia, que é a questão da regularidade. Então, nós estamos atentos a isso, em estado de alerta constante, né, para manter essas certidões. Constantemente nós temos que obter essas certidões no Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas do Estado, da União, ou seja, o nome do município tem que estar limpo, literalmente, do ponto de vista, né, prático, até uma linguagem comum. Ele não pode estar com o nome sujo, não pode estar com o nome inviabilizado tecnicamente de obter, né, essas operações de crédito, esses convênios e os repasses que não se incluem apenas na vertente da educação, saúde e serviços de atendimento, né, como da área social, né, esses que a legislação exclui. Mas, de toda sorte, nós temos essa estrutura e isso é extremamente extenuante, manter isso, e é o papel que tem que ser desenvolvido pelo gestor público, com responsabilidade, com coerência, com transparência. Eu tive essa semana, a pedido até do prefeito, junto com a diretoria de comunicação, avaliando a apresentação que nós vamos fazer do programa, né, do CAF, né, colocamos isso aos órgãos de fiscalização, né, do município, ou seja, para dar total transparência, até para que as pessoas possam saber, conhecer, compreender e até exigir uma prestação de contas da evolução disso, do cronograma de execução dessas obras, de como esse dinheiro vai ser empregado, até porque ele é liberado em etapas, em uma fase programada. Então, tem todo esse contexto, né, que é importante passar isso para a população como um todo, né? Nós temos constantemente dialogado com o Ministério Público, dialogado com o Poder Judiciário, com a Câmara, o Tribunal de Contas, atendido essas recomendações, porque hoje gestão pública não é possível fazê-la sem atender esses parâmetros, né? Não é mais a vertente de fazer gestão, eu tomo a decisão e pronto. Não, acho que as coisas têm que ser construídas, dialogadas e apresentadas, né? O sistema é muito
aberta e transparente. Hoje, qualquer informação que é inserida no âmbito do município sai no sistema Aldesp, né? A Odila acompanha bastante isso, do Tribunal de Contas do Estado. Então, todas as informações estão lançadas e estão aí. Nós temos um nível de transparência que é até legitimado pelo Ministério Público Federal, em termos de lei de acesso à informação e transparência nas informações. Tem uma nota, uma gradação disso, nós atendemos isso. Não há nenhuma demanda judicial dessa natureza questionando isso. Eu acho que essa é a leitura. Eu gostaria de reforçar, colocar isso, e fico à disposição para quaisquer outras informações que sejam necessárias. Muito obrigado. Eu só queria também registrar aqui que, inclusive, nesse momento, o nosso secretário de Governo e Relações Institucionais, o Eduardo Cursino, não está aqui em decorrência de estar finalizando aí essas tratativas agora das formalidades desse recurso do CAF, Centro Andino de Fomento. Então, daí a ausência dele. Muito bem lembrado, muito bem colocado. Bom, e não havendo vereadora Gorete, eu vou chamar agora o munícipe inscrito, o senhor Clebion Eli Miranda, para apresentar sua sugestão ou proposta. Por favor, faça parte da tribuna. O senhor tem até 3 minutos para suas colocações. Obrigado, viu? Senhor presidente desta audiência pública, democrática, participativa, pena que no horário um tanto quanto inadequado, a maioria dos munícipes que estão trabalhando nesse horário, né? E também aqueles que não estão, mas que têm outros afazeres nesse horário. Mas, ficando uma sugestão que se faça no horário mais adequado, né? Principalmente sendo na Câmara, que é a Casa do Povo e das Leis. Cumprimentando a mesa, todos os secretários e secretárias, cumprimentando os vereadores e as pessoas presentes, quer aqui no ato, fisicamente, quer em casa, e também na plateia, no plenário. Eu quero dizer que estamos aqui na condição de cidadão politizado e de cidadão ativo e atento, e representando o sindicato também nacional dos aposentados, pensionistas e idosos, que tem uma missão pela frente também, juntamente nas parcerias, quer com o município, quer também com a Previdência Social, quer com os outros organismos, como o Ministério Público e todas as entidades representativas da sociedade civil e também do poder público, já que é uma ação interparitária, interdisciplinar e transversal. Eu queria só me ater aqui e dizer o seguinte: na relação, por exemplo, do CAF, que é um assunto do momento, que nós participamos também da audiência pública aqui, e naquele momento fizemos um questionamento: por que não um empréstimo com o Banco de Desenvolvimento, nosso BNDES, que está aí jorrando dinheiro, não é verdade? Por que não? Já que é uma gestão nossa, do povo brasileiro. E por que com o Fundo Andino, de Crédito Andino? Foi explicado tecnicamente que os juros seriam mais baratos. Uma questão de mercado, de capital e de interesse de ordem mais, vamos dizer, monetarista. Também, naquele momento, foi falado sobre o chamado controle social disso. Mas hoje é uma realidade, então não se trata de voltar ao passado. Agora, é interessante mencionar e tensionar e sugerir no sentido de que haja um orçamento, um chamado espécie de orçamento participativo, onde as entidades possam estar discutindo dentro desse novo pactuamento, desse novo orçamento, que de certa forma vai extrapolar esta administração para as outras, e que nós
vamos estar também, de certa forma, comprimidos dentro disso aí, para que discuta as chamadas prioridades, as locações, as destinações, independente da questão maior, mas as questões pontuais, dentre as quais, por exemplo, a questão do IPT. Como é que vai resolver isso? Doutor Jean, me permita mais um pouquinho. O doutor Jean já declinou, citou ali, a questão da universidade, que é preocupante, não é? A Unital é autárquica, municipal. De onde advêm os recursos? Quando não se contempla, quando se no alto, não tem autogestão, de onde é que vem? Por exemplo, Santa Catarina, eu vivi lá um período, eu sei como foi a dificuldade. A Universidade de Santa Catarina agora também, Itajaí estava falando agora, a Universidade Federal. E nós aqui, de repente, poderíamos discutir a questão da estadualização ou da federalização da nossa universidade, mesmo que seja de uma forma compartilhada. E que tenha a universidade a obrigação para com o estudo também municipal, principalmente na área mais fundamental, mas gratuito, não é? Público e gratuito, e de qualidade. Bom, a questão, por exemplo, eu queria me ater, sendo amanhã, dia 21, dia de lutas da pessoa com deficiência, as inclusões devidas, e depois, já no dia 27, o Dia Nacional do Idoso, eu queria me ater aqui à secretária, com todo respeito, a secretária Andréia, no sentido de que, enquanto interessados dentro do bojo todo, que representamos, somados deficientes, idosos, mais os familiares, para mais de 1/3 da população, e de uma forma adensada e crescente, não é? Isso é uma questão factual. Talvez aqui não tenhamos essas pessoas, mas temos nas suas famílias, com toda certeza, né? Então, é uma preocupação. E perguntar, por gentileza, com todo respeito, ao doutor Jean e à doutora Andréia, aquela questão daquele TAC, aquele termo de ajuste de conduta, é um nome mais para leigo, a terminação dele jurídica cabe melhor se esclarecer, que foi feito em abril de 2013, com o Ministério Público, onde o Ministério Público pontua a questão dos conselhos, que foi citado aqui, sociais paritários municipais. E que no caso da pasta da SEDIS, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Inclusão Social, eles perfazem 6, pelo que eu entendi. Mas não são só 6, eles chegam de uma forma flutuante a mais de 20. Porque nós não temos ainda o Conselho da Juventude instalado, não temos assim como o da mulher, nem cogitado. Então fica muito difícil. O próprio Conselho do Idoso, que está inativado já há mais de um ano, com uma lei aqui nessa casa, que agora vai ser chamada audiência pública, já decorrido um ano em 1º de setembro, para ser melhor aperfeiçoado, as entidades desinteressadas da sociedade civil, de certa forma, de participar. Então, tudo isto faz com que o próprio solar municipal do Conselho, um local inadequado, locado, antiquado, ultrapassado no tempo e no espaço, muito embora muito bem localizado, tudo isto tem que ser agilizado, porque se nós estamos falando em inclusão, nós estamos falando em lutas das pessoas deficientes e das pessoas idosas e de seus familiares, que representam um peso na economia do município, quer de pessoas mais abastadas da universidade, com os melhores salários, quer da maioria da grande população, em torno de 67%, que recebe apenas o salário mínimo, via INSS, por exemplo. Todas as pessoas merecem, estão a exigir uma cidade melhor para todas as idades, mas principalmente para essas pessoas
que possam ter melhor qualidade de vida no seu dia a dia, quer no tratamento na questão da saúde preventiva, quer na questão da educação. A universidade, por que ela não cria uma universidade Senhor da Clebion, terceira idade? Eu peço que o senhor finalize, Tá, por favor, a sua fala. Então, finalizo. Por que a universidade não cria a universidade da terceira idade? Você não ouve falar disso. Ela é muito acadêmica, ela precisa ser mais comunitária. Então, essas políticas é que nós clamamos, por favor, que agora com o CAF, independente da questão de auxílio ao orçamento, que possa ser contemplado. E nós nos colocamos à disposição, enquanto cidadão, partícipe e interessado por excelência. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Clebion, pelas suas colocações. Bom, senhor Clebion, obrigado pela oportunidade, né, de poder falar e esclarecer, enfrentar algumas questões. Eu acho que ao longo desses 5 anos na gestão pública, uma coisa que eu aprendi, se é que mais a gente aprende, né, com as pessoas, tem a compreensão disso, é de que nós não podemos brigar contra os fatos. Os fatos, eles existem, a gente tem que enfrentá-los, tratá-los, diagnosticar e dar uma prescrição adequada para eles. E isso que nós temos feito ao longo desses anos, e aí vem uma ordem de prioridades, né? Nós temos que identificar quais são as prioridades que nós temos, e algumas prioridades, fundamentalmente, aí o gestor público tem esse papel, esse feeling, esse termômetro que ele sente, né, da população que o elegeu, e juntamente com a Câmara de Vereadores, dá a sequência e a canalização dessas prioridades. Então, para responder objetivamente às perguntas e às colocações que o senhor fez, começando pela questão da CAF, né, que é o Centro Andino de Fomento, tecnicamente ele trata-se de uma instituição financeira pública, de cunho internacional. É interessante o modelo dele. É um banco no qual, inclusive, a própria nação brasileira é acionista, detém o controle de ações, juntamente com outros países que compõem aqui a nossa América, mas no hemisfério sul, fundamentalmente. Então, essa instituição, ela existe no plano internacional, ela faz parte desse programa que é construído pela Secretaria do Tesouro Nacional, no âmbito do Ministério da Fazenda, que compõe ali a série de itens responsáveis por apresentar instituições que podem, uma vez apresentados projetos, né, se credenciar e atender, então, a essa formatação, né, desses tipos de programa que vem fomentar infraestrutura, enfim. Então, há um rol de instituições e elas, preenchidos os requisitos legais e de acordo com o parâmetro que é previsto pelo Ministério da Fazenda, né, os municípios ou os próprios estados podem se credenciar apresentando os projetos para avaliação. E aí é analisado também o melhor formato, no caso, a melhor taxa, né, fundamentalmente de juros, né, ou seja, o que é melhor para o município, e até parametrizado isso com o próprio sistema que nós temos internamente, como no caso o BNDES, né? Então, aquela que tem a melhor performance, a melhor proposta, na verdade é uma concorrência que que a União faz. Quem tiver melhor posicionado em termos de taxas de juros é que vai atender essa demanda, entendeu? Então esse é um fator que justifica, e aí tem o critério da formatação e a contratação desse Centro Andino de Fomento, né, que ficou conhecido como CAF aqui no município. O segundo aspecto colocado pelo senhor diz respeito à questão da universidade, a estrutura dela, enfim, a universidade eu acho que ela precisa, e eu tomo a cautela aqui de não colocar isso do ponto de vista político, né, mas sim de uma análise exclusivamente técnica. Eu acho que ela precisa se reencontrar e se reinventar em determinados momentos. Eu acho que chega em alguns momentos da vida, nós temos uma zona de conforto, uma zona de transição, uma zona que fica meio cinzenta e outra que é de motivação. Eu acho que a universidade está à vista da gestão, enfim, com todo o respeito, com todo o acompanhamento, a gente
eu falo aí também como servidor da universidade, uma vez sou professor concursado dela há 15 anos, eu acho que ela precisa se motivar e se reinventar e enfrentar a realidade. Não pode ficar dissonante da realidade, né? E nem brigar contra os fatos. Os fatos existem, devem ser enfrentados, tratados, como eu disse, né? E tudo isso passa por um processo de uma discussão pública, um diálogo, uma construção, inclusive com a própria comunidade, uma vez que ela é um patrimônio do município, e ela precisa ser tratada com essa perspectiva, com uma gestão que tenha um viés extremamente técnico e que busque a recolocação do posicionamento dela dentro do mercado. Tem diversos aspectos, eu acho que podem ser discutidos com a comunidade acadêmica, com o corpo discente, com o corpo docente, né? Os técnicos, os servidores devem ser ouvidos, né, para que isso possa ser construído. Então, na questão dela com o IPMT, foi algo objeto de enfrentamento, nós acompanhamos isso arduamente, duramente, né, para que ela possa cumprir o seu papel, juntamente com o município como um todo, a Câmara também contribui para o IPMT, enfim. As despesas dela são hoje avaliadas, né, fazem parte, o orçamento também compõe aqui, só que a renda, ela vem, né, parte de renda dela vem apenas hoje de mensalidades e o FIES, o que é algo, são 2 itens só. Diferente de como a secretária Odília apresentou ali, nós temos, no âmbito do município, um rol muito grande, tem ICMS, ISS, rendas, né, de aplicação, convênios, repasses, enfim, o município tem um conjunto de fundos, de verbas, de receita que compõem, ele consegue administrar e consegue enfrentar, né, as despesas do município. A universidade, ela tem hoje, atualmente, mensalidade e FIES. Né? Tem instituições, por exemplo, como a Fundação Getúlio Vargas, que ela depende muito pouco das receitas oriundas de mensalidade, ou seja, você tem uma série de outros itens possíveis de alavancar em termos de, por exemplo, prestação de serviços, outros fatores que fomentam a receita de uma instituição de ensino. Acho que o ensino dificilmente pode enfrentar uma crise, porque é algo que é uma demanda muito grande, mas ele, né, eu acho que pode se reinventar e enxergar outros caminhos, né? E esse é o contexto. E por parte do município, nós temos os convênios com a universidade, né, que hoje são objeto aí de execução de uma política pública relevante. Nós temos na Secretaria de Educação, basicamente quase 19 ou 20 mil alunos no âmbito do ensino integral. Isso muito se deve em relação ao convênio com a Universidade de Taubaté. Eu particularmente acho isso, em certo ponto, muito importante, porque às vezes tem a tendência das pessoas enxergarem, mas a universidade fazendo esse papel também, em qualquer país de qualquer grandeza de primeiro mundo, numa perspectiva mais avançada, a universidade ela está diretamente relacionada com os serviços públicos, com a área de tecnologia, com desenvolvimento. Então, o Tribunal de Contas vem emitindo recomendações nesse sentido, no tocante ao convênio. Nós não estamos a par disso, enfrentamos essas questões e o convênio hoje viabiliza, né, o contraturno, né, tem lá o ensino integral e ele é um dos pilares nesse contexto, né? É um papel que a universidade pode e deve desenvolver, né? A Constituição Federal fala lá, no artigo 207, o seguinte: toda universidade tem que ter ensino, pesquisa e extensão. O braço extensionista de uma universidade está atrelado a esse contexto. Então, talvez com esse papel que nós articulamos essa ideia do convênio. Com relação aos conselhos e os TACs, né, termo de compromisso de ajustamento de conduta, é um instrumento muito bom para fazer gestão pública em conjunto com o órgão ministerial, seja o federal, estadual. Tivemos em 2013 que reestruturar, redimensionar uma série de ações civis públicas, um espólio imenso de ACPs e ações civis públicas que foram ajuizados pelo Ministério Público em face do
do município, em face de gestores, antigos gestores, enfim. E, basicamente, do limão a gente fez uma limonada em vários deles, né? Nós pegamos aí algumas situações em que os termos de ajustamento de conduta viabilizaram a implantação de políticas públicas, né? E os conselhos, de fato, encontravam-se um pouco destemperados, desconstituídos, de uma forma um pouco não muito bem delineadas. Por exemplo, um deles que foi reestruturado, inclusive objeto do plano, enfrentado isso no plano diretor, foi o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano. Ele tem hoje uma estrutura muito bem formatada e tem participado ativamente das questões das políticas urbanas do município, né? Discutido a recomposição dele, a formatação dele, enfim. E, de fato, reconheço que a gente pode melhorar a estrutura física do conselho. Mas, aí, como eu disse, são questões de prioridades. Nós temos prioridades, né? Evidentemente que aí a área da saúde, a área de educação e a área de infraestrutura e segurança pública são aqueles 4 itens prioritários que são destinados os esforços financeiros, expertise, enfim, todo o trabalho em cima disso. Mas há ainda algumas questões que nós temos que aprimorar. A infraestrutura até nossa de trabalho, alguma parte física ali pode ser aprimorada, né? Tem alguns... A Secretaria de Esporte, por exemplo, fez, né, o enfrentamento de várias reformas, executou isso até por meio de termos de ajustamento de conduta. Nós tivemos, acho que 10 quadras, né? 12 quadras reformadas com um termo de ajustamento de conduta, onde implantou lá mais quase 2 milhões de reais, né? Quase 2 milhões de reais da iniciativa privada em um TAC firmado com homologação do Ministério Público e do Poder Judiciário. Ou seja, reverteu isso em obra. De alguma forma, nós temos aí tentado desenvolver alguma coisa nesse sentido. Então, em linhas gerais, essa é a perspectiva, né? E espero ter respondido aí, ou pelo menos esclarecido mais algumas coisas ao senhor. Muito obrigado. Muito obrigado ao senhor Jean pelos seus esclarecimentos. Gostaria de registrar aqui também a presença do nobre vereador Nunes Coelho, que nos prestigia aqui também. A senhora Andréa Gonçalves vai fazer uso da palavra agora também. Bom, senhor Clebion, obrigada pela pergunta. Então, aí só para esclarecer algumas questões e pontuar, né? Quando o senhor aí nos relatou a questão da pessoa com deficiência e dos conselhos do idoso, né? Realmente está hoje já em regulamentação todo esse processo, enfim. É bom citar o local, com relação ao local dos conselhos, o solar dos conselhos, existe uma tratativa de transferência para o Tesourinho, é uma negociação que vem com o governo do Estado desde 2016. A gente já tem... Esse é um dos apontamentos, então tem esse nosso olhar já com relação ao local. Também a pessoa com deficiência, nós temos aí na nossa equipe hoje, que foi um ponto forte, que agregou muito, que vem com esse olhar muito específico, a Gil, que é a nossa diretora da Proteção Social Especial, que é da Coordenadoria da Pessoa com Deficiência, justamente para nos debruçarmos bastante nessas questões, tá? Também com relação aí aos investimentos na área do idoso, né? Todo esse ano e todo o nosso trabalho dedicado aí junto à equipe da Proteção Básica e da Proteção Especial. Nós temos aí o CDI, o CCI muito ativo e já os projetos no PPA. Eu não sei se o senhor estava no início da apresentação, onde mostramos aí as projeções de investimento junto aos projetos voltados para o idoso. Tá? Só para complementar aí a fala. Obrigada. Bom, eu não vou perder a piada. O BNDES, que a despeito do que nós tendo aí conhecimento de tudo que nós estamos vendo, há muito ele deixou de ser uma instituição séria. Há muito ele deixou de atender o microempresário, aquela pessoa que quer crescer, o médio empresário, as pessoas sérias. Ele atende sim os empresários
criminosos e os políticos também criminosos. É isso que nós estamos vendo hoje. Então, Taubaté, se Taubaté tivesse que ter um sobrenome, doutor Jean Macaé, não seria Taubaté São Paulo. Para Taubaté conseguir qualquer tipo de recurso junto ao BNDES, com as facilidades apresentadas aí, os critérios adotados pelo BNDES, não é de hoje não, que nós descobrimos isso, né? O povo estava adormecido. Então acho que para a gente conseguir esse recurso, ora concedido aí pelo CAF e com ateste do governo federal, para que Taubaté fosse contemplada com esse recurso, Taubaté teria que ser, o sobrenome de Taubaté teria que ser Taubaté Batista. A despeito aí de Ike Batista, dos batistas aí, então aí, eu acho que a gente não precisava de dar nenhuma contrapartida para o BNDES. E tudo se consegue lá em cima. Bom, vamos caminhar aí para o encerramento da audiência, não havendo mais declarações. Chegamos ao fim da segunda audiência pública sobre plano plurianual dos exercícios de 2018 a 2021. Encerro agradecendo a participação dos representantes das secretarias da Prefeitura Municipal, dos munícipes aqui presentes, dos internautas, dos telespectadores que nos acompanham pela TV Câmara, e ressalto a importância do acompanhamento pela população sobre o orçamento público que será composto, para onde serão destinados os recursos e em que isso refletirá no desenvolvimento da nossa cidade. Antes, porém, de terminar, gente, é só mais um segundo. Eu me lembrei de mais uma coisa aqui colocada pelo senhor Clebion. Com relação ao horário, que a gente deveria atentar para o horário, porque várias pessoas, a municipalidade não conseguiram comparecer, dizer para o senhor que fica difícil para os profissionais aqui, os funcionários, os profissionais, os vereadores, a todos, contemplar todo mundo, que não dá. A Câmara, essa Casa de Leis, para o senhor ter uma ideia, nós tivemos ontem um dia repleto de audiências. Então e essa audiência, por sinal, continua agora à tarde. Então tem pessoas que não podem vir de manhã, mas podem vir à tarde. E depois, no outro ano, na outra apresentação, a gente inverte, que é para ver se as pessoas conseguem participar. Porque também, se nós fizermos à noite, tem pessoas que também não conseguem vir, trabalham à noite, tem outros compromissos, enfim, não dá para a gente conseguir. Exatamente, já tentamos de todas as formas para que a municipalidade consiga acompanhar, mas infelizmente talvez não seja por conta dos nossos aqui ajustes, dos nossos arranjos que nós fazemos, talvez seja por desinteresse total da população. Bom, convidamos a todos para a próxima audiência pública, que será realizada hoje às 14h30, aqui mesmo nesse plenário, com os representantes das secretarias de Saúde, Desenvolvimento e Inovação e de Planejamento da Prefeitura Municipal. Senhor presidente, antes de encerrar, posso só reforçar o convite? Por favor, toda a vereadora população, Gorete. todos os presentes, como autora do Dia Municipal, da Lei do Dia Municipal da Pessoa com Deficiência, queria convidar a todos que amanhã, a partir das 9h30, nós estaremos na Praça do Epaminondas com a apresentação dos alunos da Madre Cecília, da PAI, muita comemoração, e depois à noite uma sessão solene nessa casa. Aproveito a convidar a todos. Muito obrigada. Muito obrigado a todos e que todos tenham um bom dia. Até mais tarde.